Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Esse espaço que o doutor Marcos Vinícius Cordeiro, que inclusive mandou para os nossos convidados de hoje um abraço muito especial. E hoje nós estamos aqui com o doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, ele que é conselheiro federal da nossa OAB, e também a doutora Rita Cortes, ela que é presidente do IAB, do Instituto dos Advogados do Brasil. Então, abrindo aqui nessa saudação inicial pelo nosso maior incentivador do nosso espaço aqui, doutor Marcos Vinícius Cordeiro, eu gostaria de pegar com vocês algumas opiniões em relação aos tempos que a gente está vivendo. E, concretamente, eu queria começar aqui com o doutor Siqueira Castro. Doutor Siqueira Castro, nós comemoramos ontem, entre aspas, né? Ontem foi a passagem do 31 de março, que os quartéis comemoraram como sendo um marco para alguns eventos que culminaram na democracia aqui no nosso país. Muita gente está extremamente preocupada com os tempos que a gente está vivendo, muitas turbulências no governo federal, muitas movimentações dentro das Forças Armadas. É momento para a gente temer alguma coisa? Qual é a opinião do senhor? Olha, eu acho que sim, Zé Fernandes. Primeiro, é um prazer estar com você e, sobretudo, poder compartilhar esse tempo com a minha querida amiga e minha presidente do Instituto dos Advogados Brasileiro, Rita Cortes, que exerce uma notável gestão lá à frente do nosso secular IAB. Olha, eu acho que sim, é motivo de preocupação. Eu costumo dizer que a gente dá valor à democracia quando se perde a democracia, ou quando começa a se perder a democracia. Aí nós vemos a importância do convívio democrático, de um funcionamento harmônico entre os poderes do Estado, do respeito à cidadania, respeito às liberdades públicas, né? E o Brasil hoje vive um período muito conturbado da sua história política, né? Nós temos um presidente da República que, a meu ver, tem um projeto golpista, né? Claramente golpista, nunca foi um defensor do rito democrático, das pautas da cidadania, muito pelo contrário, ele sempre perfilhou as teses antidemocráticas no Brasil, assim o fez como militar, né, quando se aposentou lá como capitão, uma expulsória, inclusive, muito duvidosa nas Forças Armadas, por indisciplina, inclusive, e na sua vida partidária, passou por vários partidos políticos, sem nenhuma definição ideológica, programática, e sempre defendendo as pautas obscurantistas da vida brasileira, defendendo o regime militar, fazendo apologia de torturadores, enfim. Então, infelizmente, o Brasil foi enganado aí por esse candidato, numa conjuntura política adversa para o rito democrático, e ele hoje é presidente da República, está se revelando exatamente o que é. Eu vejo muitos assessores de Bolsonaro, ministro do Estado, procurando interpretar os seus rompantes, né, antidemocráticos, dizendo que ele não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo, ele não quis significar isso. Eu tenho para mim que não. O problema do Bolsonaro é tudo o que ele diz, é exatamente aquilo que ele pensa, é exatamente aquilo que ele deseja, né? E a gente sabe o mal que a democracia, o mal que a ruptura democrática faz às nações, né? Não precisa lembrar o golpe militar de 64, que durou 21 anos, até 85, ele simplesmente aposentou 3 notáveis ministros do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima. Esse golpe militar quis matar um presidente do Conselho Federal da OAB em 1980, né? Jogou uma bomba dentro de um envelope que vitimou a secretária da presidência, nossa saudosa querida amiga Linda Monteiro Silva, e depois editou, em 1968, o Ato Institucional número 5, que suspendeu a garantia do habeas corpus, né? E colocou em frangalhos aí
os direitos fundamentais no nosso país. E a ditadura sempre deixa um legado de misérias, né? Infelicita o povo brasileiro, infelicitou a nação, né? Deixou uma legião aí de pessoas, né, que foram banidas do território nacional, que amargaram o exílio, amargaram os subterrâneos da ditadura, sofreram todo tipo de violência física, muitos foram assassinados, inclusive. E quanto custa recuperar a democracia? Esse é que é o ponto. Quando se perde a democracia, leva-se muito tempo. O Brasil demorou de 85, né, praticamente até a eleição de Bolsonaro, para ir aperfeiçoando o regime democrático, aperfeiçoando as instituições políticas, e hoje temos elas aí novamente ameaçadas, né, o que é muito preocupante para todos os democratas. Eu acredito que Rita Cortes também deve estar muito preocupada com o momento que nós estamos a viver no nosso país. Pois é, eu queria passar para a doutora Rita. Doutora Rita, como a senhora está vendo esse momento? Como tem sido a interlocução com os outros advogados que a senhora conhece, que a senhora tem convivido ao longo desse tempo à frente do IAB? Então, eu quero registrar que é uma honra enorme poder dividir então essa análise, se eu posso dizer assim, ou esse debate, com o Siqueira Castro, professor Siqueira Castro, né? Nosso confrade, eu só não vou dizer confreiro, o Luciano que gosta de usar o confreiro, mas o confrade, nosso confrade, né? Siqueira não é só ele recebeu várias medalhas no Instituto dos Advogados Brasileiros, mas nada se compara com a medalha Rui Barbosa, né? Que é a maior condecoração, né? A maior efeméride da Ordem, né? Do Conselho Federal da Ordem. Então, é uma satisfação. Eu chamo até ele esse meu medalha, né? Meu medalha. Então, realmente é uma honra e um privilégio estar aqui com o professor Siqueira Castro. Olha só, é muita coisa para ser dita, né? Eu acho que nós temos que ficar apreensivos, temos, né? Mas que sirva de alerta para a advocacia, eu sempre digo isso. A nossa profissão ela só pode ser exercida com independência e autonomia na democracia. Nós dependemos da democracia para atuar, né? Independentemente da luta para conquistar o Estado Democrático de Direito, eu acho que o advogado tem que pensar no seu exercício profissional e no espaço democrático que ele vai conseguir desenvolver e atuar de forma autônoma, independente e poder realmente ter os seus direitos, as suas prerrogativas garantidas. Então, acho que isso daí é fundamental. Eu ontem, até por coincidência, Júnior, e talvez eu acho que até eu deva assim, começar falando de um evento que eu promovi ontem, que tem muito a ver com a nossa conversa aqui, que foi discutir a Lei de Segurança Nacional. E aproveitei que nós estávamos discutindo a Lei de Segurança Nacional, que é também um marco de autoritarismo, né, que nós herdamos, né, da ditadura militar, mas para também falar e dizer não à ditadura militar, e por conta de quê? Exatamente porque as pessoas estavam incentivando, quer dizer, como já fizeram antes, comemorar o golpe de 64. Não se comemora o golpe de 64, até porque você não pode comemorar, né, mortes, tortura, né? Você não pode comemorar um regime que deixou o país numa das maiores recessões econômicas, né, do país, que deixou não sei quantos desempregados. E mais, não é só em razão da questão da lei de segurança, principalmente por conta da Lei de Segurança Nacional, mas você não pode comemorar absolutamente nada com 300 e poucos mil, acho que 300, eu anotei aqui, 318 mil mortos, eu ia até dizer que o IAB continua enlutado, 318 mil mortos, 4 mil por dia, né? As pessoas não conseguem se indignar com isso, elas têm que se indignar, dizer que isso é um absurdo. Nós não podemos conviver com esses números. E mais, 15 milhões de desempregados e milhares na linha abaixo da linha da pobreza, entendeu? Passando fome nesse país. Então, nós vamos comemorar
o quê, Júnior? Vamos comemorar o quê, professor Siqueira Castro? Absolutamente nada. E aí o papel das instituições, o papel da advocacia, até discutindo a questão da Lei de Segurança Nacional, eu disse assim, olha, perseguir os adversários, perseguir os críticos, né, perseguir aqueles que colocam, né, e questionam, né, exatamente esse governo desastroso, né, esse governo... Aliás, ontem, até nesse debate, né, houve uma colocação que eu achei muito interessante, que a gente está comemorando, vamos dizer assim, uma contraposição entre o autoritarismo e fascismo. Não tem nada para comemorar, nem autoritarismo, nem fascismo. Né? Nós temos que marchar para a defesa do Estado democrático, para defender a democracia, para defender a Constituição. Está tudo lá na Constituição. Estão deformando a Constituição. E isso, eu acho que é uma coisa que nós temos que ressaltar aqui. Mas, voltando, eu gostei muito de uma parte aqui da fala do professor Siqueira Castro, e aí eu talvez que sirva talvez de um alerta. Né? Nós só conseguimos realmente ter uma atitude de ativismo, de realmente de contraposição, de enfrentamento. E aí eu estava dizendo que a pensar que a Lei de Segurança Nacional, né, ela foi criada exatamente para calar os adversários, né, para você tentar inibir, intimidar, principalmente intimidar os movimentos sociais, os primeiros a serem calados, né, num regime arbitrário, num regime autoritário, são os advogados. Né? Então, eu vejo que é o seguinte, nós só conseguimos nos movimentar quando acontecem, realmente, quando a gente sente que pode perder aquilo que nós conquistamos, que é a democracia. Né? A ordem dos advogados do Brasil, e o professor Siqueira Castro sabe disso, só passou a enfrentar a ditadura militar quando veio o AI-5. Até o AI-5, né, a ordem, e temos que reconhecer, foi omissa, assim como foi a ABI e outras instituições. Doutora Rita. Né? Então, isso é um grande erro, e eu acho que nós não podemos, sabendo de tudo que está acontecendo, né, e desse histórico do presidente da República, realmente continuarmos aqui entendeu, assistindo de camarote o que está, né, ocorrendo. Eu me incomodo muito com isso, com o silêncio e o imobilismo nosso. Sim, para começar, seria isso, Júnior. Dentro dessa fala da doutora Rita, do doutor Siqueira Castro, do ativismo, a OAB, nos últimos tempos, tem se movimentado também, inclusive fez uma representação junto ao Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, né, para que o presidente ele seja ali indiciado, ou seja, investigado por uma série de crimes que foram elencados ali pela OAB federal. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem iniciativas político/jurídicas solicitando a abertura de processos de impeachment contra o presidente da República, que já somam 60 iniciativas como essa. São formas de ativismo como essas que podem, de alguma maneira, garantir que a democracia não seja quebrada, ou quem está a fim de criar algum tipo de tumulto despreza esse tipo de situação, isso não tem peso nenhum. Qual é a visão do senhor? Olha, em primeiro lugar, eu diria que a democracia ela não é dádiva de nenhum governante, de nenhum governo. A democracia é uma conquista permanente da sociedade civil e da cidadania. Por isso é preciso que a cidadania, a sociedade civil, tenha uma vigilância permanente em prol e em defesa do Estado democrático de direito, né? Que é o Estado encarnado pela Constituição Democrática de 1988. Esse ativismo, né, que se refere à doutora Rita Cortez, nossa presidente do IAB, é de superlativa importância para a defesa da democracia. O país que não tem uma cidadania participativa, uma sociedade civil atenta, e eu diria ardorosamente atenta, né, aos predicamentos da democracia, ela pode perder a democracia, ela pode ser vítima de um golpe. Por isso,
o Conselho Federal da OAB fez muito bem em representar o Procurador-Geral da República pela prática de crimes comuns. O presidente Felipe Santa Cruz, ele designou uma comissão de juristas, né, da qual eu faço parte, eu e a doutora Cleia Carpe, representando o Conselho Federal da OAB, e que é presidida pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, né? Tem vários juristas de nomeada, Miguel Reale Júnior, o Cacai de Brasília, o José Carlos Porciúncula de São Paulo, enfim, inúmeros pensadores, inclusive, da área criminal. Nós fomos incumbidos pelo presidente da OAB de acompanhar essa representação que foi instaurada perante a Procuradoria-Geral da República e oferecer sugestões e subsídios à diretoria do Conselho Federal da OAB e ao Conselho Federal da OAB, ao Colegiado Maior da Advocacia, o que já estamos fazendo. A comissão acabou de concluir um parecer que vai encaminhar ao presidente Felipe Santa Cruz, pontuando todos os tipos penais que foram infringidos do Código Penal, eu estou falando, crimes comuns, pelo presidente Jair Bolsonaro, e cujo julgamento recai na competência do Supremo Tribunal Federal. Sem falar, é claro, no crime de responsabilidade, eu digo que o presidente Jair Bolsonaro ele é um serial killer, porque todos os dias, todas as manhãs, ele comete um crime. Tá? Ele é um criminoso em seriado, né? Um serial killer típico, né? Inclusive crimes de responsabilidade. Por isso é que nós já temos hoje mais de 70 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara dos Deputados. E sem falar na prática de crimes contra a humanidade, né? O Estatuto de Roma, né? Ele tem sido infringido em inúmeras oportunidades pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem cometido, sim, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, é o que ele tem feito, né? Então, a situação é muito difícil. Me preocupa também a militarização do governo da República, porque as Forças Armadas elas são instituições permanentes, são instituições do Estado brasileiro, não são instituições de governo. Os governos são provisórios, o Estado é permanente. Elas têm uma missão constitucional prevista lá no artigo 142 da Constituição, essencialmente de defesa da soberania nacional. Por isso é que a própria Constituição, quando trata das Forças Armadas, ela estabelece uma série de restrições a que o oficialato venha ocupar cargos na administração pública civil, porque isto não é normal acontecer. E nós temos hoje uma militarização em massa do regime. Nós temos vários ministros militares, né? Nós temos hoje um ministro da Justiça que é um delegado da Polícia Federal, inclusive, no Ministério da Justiça e da Cidadania. E o presidente, né, ele paulatinamente vai tentando politizar, né, as Forças Armadas. E as Forças Armadas não podem ser politizadas, não podem ser partidarizadas. A Constituição da República é expressa em impedir, em vedar categoricamente que o oficial das Forças Armadas possa estar afiliado a partido político. Ele não pode estar afiliado a partido político. O que a Constituição quer dizer com isso? Que ela veda a politização e ela veda a partidarização das Forças Armadas. E o presidente tem um projeto notório de militarização da administração pública civil e de politização das Forças Armadas, o que é altamente perigoso. Agora mesmo, todos vocês viram, né, a crise que nós tivemos quando o presidente da República ele demitiu o ministro da Defesa, né, o ex-ministro Fernando Azevedo Silva, né, por incompatibilidade de discurso, porque o ex-ministro da Defesa ele era radicalmente contra a politização e a partidarização das Forças Armadas. Ele nomeou o general Costa Braga, da sua confiança, ex-chefe da Casa Civil, para o importante cargo de ministro da Defesa, mudou os 3 comandantes militares das 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica,
né? Também por indisposição com seu projeto aí de politização das Forças Armadas no Brasil. Então, tudo isso é muito grave, a meu ver, tudo isso é muito preocupante e nós temos que estar muito atentos para esse ativismo democrático a que se refere Rita Cortez em defesa da democracia. Pois é, doutora Rita, eu queria pegar uma parte da fala do doutor Siqueira Castro em relação a essa representação que a OAB fez junto ao Procurador da República. Como é que a senhora vê o papel de um Procurador da República nesse momento? Porque ele é o que é o titular de uma eventual iniciativa contra o presidente da República. A gente tem como pressionar o Procurador-Geral da República para que ele caminhe no sentido dessas iniciativas, para que ele simplesmente faça alguma coisa concretamente, porque eu até imagino que ele possa ser responsabilizado por prevaricação diante de uma ação como essa, concreta da OAB, bem documentada, bastante robusta. Ele não pode fingir que não está vendo essa representação. Como é que a senhora analisa isso? Bom, eu acho que primeiro é louvar o papel que a ordem vem desempenhando com relação vamos dizer assim, a estar desenvolvendo, né, fazendo toda uma movimentação judicial com relação ao assunto. Evidentemente que o procurador não poderia se omitir, mas isso eu acho que está sendo estudado, e o professor Siqueira Castro pode confirmar, né, está sendo estudado exatamente por esse grupo, né, de juristas que foi formado na ordem. Né? Houve a representação, eu acho que tem mais uma ação, ou se pensou em ingressar com uma ação. Eu estive na sessão do pleno da ordem, onde isso foi discutido. Quer dizer, se obteve o aval exatamente para que a ordem pudesse agir, e foi comunicada a formação desse grupo de juristas notáveis, principalmente na área criminal, para que possam estudar e tomar outras medidas que sejam necessárias. Agora, eu queria voltar um assunto, Júnior, quer dizer, continuar numa linha, que é a seguinte, são preocupações. Né? Você veja bem, eu falei no início de sinais. Né? Sinais como, né, a carta do general Braga Neto, que ele se remete, ele fala da comemoração do golpe, né, se escudando, né, enfim, sustentando, né, coisas que realmente, absolutamente, né, além de superadas, historicamente são inverídicas, como a questão de Guerra Fria, né, necessidade de conter a estabilidade no país. Ontem, nesse evento, nós chamamos o deputado constituinte, ele gosta que eu chame de deputado constituinte Miro Teixeira, e o Miro fez exatamente, ele narrou, né, os acontecimentos de 64. Tem, aliás, um livro do Hélio Gaspari, que eu recomendo, que é aquela ditadura escancarada, a ditadura envergonhada, que conta... A envergonhada tem a escancarada e tem a envergonhada. Né? Mas, então, eu recomendo a leitura. Por quê? Eu estou chamando a atenção, isso é um sinal de que há uma movimentação minimamente preocupante, né? Porque fazer uma ordem do dia nesse sentido, né? Eu acho que tem que causar preocupação a todos nós. Né? Eu li que aquela deputada Bia Kicis, né, que agora está presidindo a Comissão de Cidadania e Justiça, simplesmente incentivou, ela agora voltou atrás, mas estava incentivando um motim na Bahia, né, de policiais na Bahia, quer dizer, uma atuação miliciana. Assim, é uma coisa, entendeu, de apavorar todos nós. Mas, independentemente dos sinais, eu acho que o que aconteceu, né, com o golpe, por que nós dizemos assim, não se pode comemorar o golpe de 64, não só pelo que ele causou ao país, né, pelas mortes, pela tortura crime hediondo, né? Enfim, sem que as pessoas tomem conhecimento, e tem muita gente que não conhece a história. Né? No outro dia eu escrevi até um artigo, vamos dizer assim, enfim, tomei a linha, né, de um artigo que saiu na imprensa,
que é a pandemia da ignorância, né? Mas há realmente muita ignorância com relação aos fatos, aos acontecimentos, o que foi o AI-5, o que isso representou para a sociedade, né? As pessoas, muitos, desconhecem, né? E isso daí, quer dizer, para você movimentar, exatamente para você ter uma atitude de defesa da Constituição, da democracia, das liberdades de forma geral, né? Você tem que ou viveu aquele período, ou pelo menos tem esse conhecimento, né, a partir do estudo, a partir da leitura, numa sociedade que a gente sabe como é que é tratada a educação, já é preocupante. Eu vejo, Júnior, várias frentes, né, de atuação, né, à frente das entidades. Essa atuação judicial é muito importante, né? No Instituto dos Advogados Brasileiros, nós procuramos, né, adotar todas as nossas deliberações ou todos os atos que nós decidimos, né, concretizar, efetivar, procuramos alicerçar, né, através de argumentos jurídicos. Nós fizemos um parecer, por exemplo, para o impeachment do presidente lá atrás, em que nós já enumerávamos, inclusive, não só falávamos do crime de responsabilidade, como nós falávamos dos crimes comuns. Eu até tive a oportunidade, exatamente nessa sessão, que para mim foi memorável na ordem, porque foi colocada, né, em discussão exatamente essa atuação judicial, pelo menos a atuação, minimamente a atuação judicial, mas eu coloquei que havia esse parecer, inclusive já encaminhei ao presidente Felipe, né, esse parecer que nós elaboramos, isso já tem algum tempo e corajosamente, porque quer dizer, nós sabíamos dos processos de impeachment, mas ninguém estava colocando isso em discussão, né, pelo menos assim, institucionalmente. Nós colocamos no IAB, produzimos o parecer, encaminhamos e já estamos atualizando o parecer, né, uma colaboração ao trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não estamos substituindo o trabalho que a Ordem vai realizar através da comissão, e sim como um fator de colaboração. Então, sim, essa ação conjugada, né, entender que nós temos, IAB, OAB e vários outros movimentos, você tem um movimento de prerrogativas, o movimento de institutos de defesa, juízes e juristas pela democracia, são vários movimentos em que a gente precisa fazer a liga, né, fazer a liga, né, para que todos nós, né, tenhamos realmente uma postura não só de defesa, né, mas também de reação a qualquer iniciativa, né, que venha que represente uma tentativa de quebra da ordem democrática. Né? Então, eu acho que nós podemos fazer isso. Doutora Rita, apesar da pandemia, né? Sim. Nós estamos agora na rodada final aqui do nosso papo. E, doutor Siqueira Castro, uma questão que as pessoas comuns que concordam, né, que nós estamos vivendo uma situação absolutamente insustentável, essas pessoas, como o senhor bem lembrou, né, elas vão buscar algum tipo de reparação ao que está acontecendo e um tipo de responsabilização aos atores políticos do nosso país. Qual é a perspectiva que o senhor vê nesse tema específico? Porque as pessoas aqui no nosso país, às vezes, elas querem assim, uma punição instantânea. E a OAB está se movimentando, como a doutora Rita Cortes nos disse, outras entidades estão se movimentando também. A gente pode esperar, no futuro, uma eclosão desse processo todo para responsabilizar os principais atores dessa situação tão grave que a gente está vivendo no nosso país? Eu não tenho dúvida em responder que sim, José Fernandes. O descalabro de gestão da pandemia é de tal ordem, né, que ainda ontem nós perdemos quase 4 mil brasileiros, né, que tiveram a vida ceifada, né, pela pandemia e pela irresponsabilidade de gestão que está por trás da pandemia e que se chama governo Jair Bolsonaro no Brasil. Para você ter uma ideia, quando caíram as 2 torres em Nova York, do World Trade Center, no September 11, como se chamam, né, morreram aproximadamente 3 mil pessoas. No Brasil, as estatísticas mostram que caem 2 torres, ou mais de 2 torres, a cada dia no Brasil. É o que está acontecendo, só para ter uma ordem de comparação.
o que é impressionante. O presidente é um negacionismo, ele negou sempre a pandemia, chamou de gripezinho, mandou o pessoal acabar com essa choradeira, com mimimi. Ele não teve a hombridade nem de se solidarizar com as famílias enlutadas no Brasil, o que mostra a sua capacidade de se comiserar, né, com a tragédia do povo brasileiro, da qual ele é o grande causador, né? Por isso, eu não tenho dúvida de que esses processos de apuração de responsabilidade eles vão se intensificar cada vez mais, né, no plano da jurisdição civil e no plano da jurisdição criminal. E, por outro lado, ele continua com seu discurso autoritário, reacionário, o discurso da intolerância, o discurso do ódio, o discurso do medo, né? O que é muito ruim para o convívio democrático. Ele tem uma inaptidão total para construir o consenso, para construir a paz social, o que é a função primordial do primeiro mandatário da nação, é pacificar a nação, é construir pontes, é construir, enfim, descortinar um cenário de consenso da cidadania nas questões fundamentais da nacionalidade. Ele não apenas não faz isso, né, como investe na ignorância, investe na intolerância, investe no discurso do ódio, e está se isolando. Todo mundo paga um preço. Cada vez mais você tem os arrependidos de Bolsonaro, né? Como a gente falava antigamente, os órfãos de Jânio Quadros, hoje você tem os órfãos de Bolsonaro, né? Eu espero que eles sejam em maior número dos que ainda sustentam o Bolsonaro, né? Para que a gente possa ter uma eleição presidencial bastante democrática e que possa recompor esse quadro de tragédias em que se transformou a vida brasileira. Sim, eu queria passar para a doutora Rita. Doutora Rita, a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, em algum tempo, esse programa vai ficar registrado, que a justiça pode tardar, mas ela não vai falhar nesse episódio? Nós vamos ter responsabilização dessa gente toda que está nos aterrorizando? Eu acho que nós estamos pavimentando esse caminho, né? O caminho não só de dar um basta, né, a essa situação insustentável. O desrespeito é o desrespeito à Constituição, aos tratados e às convenções internacionais, né, que se incorporam no ordenamento jurídico brasileiro até por força da Constituição. As violações de direitos humanos é uma coisa assim absurda, né? Então, eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem, é um dever nosso, né, buscar responsabilizar, né, e reparar as lesões que foram causadas. Hoje tem uma discussão muito interessante, que é a justiça de transição, onde nós debatemos, né, onde nós estamos construindo, isso é em todo o mundo, né, exatamente de você reparar crimes de lesa humanidade, como a escravatura, as empresas, no caso do Brasil, eu tive até a oportunidade de fazer um evento, empresas que colaboraram com a ditadura e, com isto, né, dispensaram, quer dizer, demitiram, perseguiram vários trabalhadores, vários sindicalistas. Então, eu acho que é o momento de nós começarmos a pensar, né, por isso que eu estou dizendo, acho que nós estamos pavimentando esse caminho. Eu acho que primeiro nós temos que dar realmente um basta e, paralelamente a isso, ir estudando todas as formas em que a gente possa não só vamos assim, pedir, eu acho que não só responsabilizar, mas pedir e exigir a reparação por tudo que foi praticado até agora. Porque realmente admitir, né, que é uma coisa natural, né, esse número de mortos, esse número de pessoas infectadas, né? E o seguinte, nenhum sentimento, nenhuma emoção com relação aos familiares, às pessoas, né, que estão sofrendo, às famílias que estão sofrendo com isso, né? E ainda tem o deboche, né? Uma atitude de deboche. Isso não é entendeu? Não é um crime de lesa humanidade, eu não sei o que entendeu? É contra a humanidade, é contra os direitos humanos, é contra a dignidade da pessoa humana. Doutora Rita Cortez, olha, doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, quero agradecer imensamente
Hoje o nosso programa ele funciona também como um registro histórico para as pessoas que não são do meio jurídico, mas que eventualmente estão pesquisando, estão chegando nesse assunto, para que todos saibam que os advogados do Brasil, os pensadores, as pessoas que lutam por direitos humanos, elas não estão distraídas. As pessoas estão se movimentando, a nossa OAB, pessoas como os nossos convidados de hoje, são ativistas pela democracia, pelo Estado de Direito. Então, nós podemos esperar um pouco mais à frente que as consequências de tudo que está acontecendo no nosso país sejam devidamente apuradas, sejam responsabilizadas. Então, em nome aqui da diretoria de comunicação do OAB, doutor Marcos Vinícius Cordeiro, que é o nosso mentor aqui desse espaço, e aos nossos convidados, eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão conosco, mande suas críticas, suas sugestões, acompanhe os nossos programas. Doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, doutora Rita Cortez, muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.